Hoje é o dia do educador cristão. Domingo passado foi o dia da criança. Essa semana foi o dia do professor. E na nossa denominação batista, o terceiro domingo do mês de outubro é o dia do educador cristão. E domingo passado eu não terminei a exposição da mensagem sobre conhecer a Deus, conhecer a Cristo e conhecer a palavra. E deixei para hoje uma outra parte que quero completar aqui, especialmente a respeito de como conhecer a Deus, não só conhecer a Deus, conhecer a Cristo, mas conhecer a palavra. No mundo como o nosso, tão confuso, de tantas ideias, conceitos, e como apresentei também aquela frase de John MacArthur, tem o slide aí? Então, nós estamos trabalhando isso aqui desde o domingo passado, sobre conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer a palavra, e a frase que vem de John MacArthur, que também no domingo passado estava mencionando. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, hoje pensando não só nas crianças, mas então nos adolescentes e nos jovens também, porque enfrentamos uma cultura muito feroz. Ela é focada para destruir as crianças, para destruir os jovens, consequentemente para destruir as famílias. Alguns estão sentindo isso, estão percebendo isso intensamente, mas há outras pessoas que estão sendo levadas e conduzidas por essa agenda sem perceber, e por isso a nossa preocupação em, como educadores cristãos, orar, trabalhar para que todos conheçam a Deus, conheçam a Cristo, mas também conheçam a palavra. Não de uma forma superficial, mas conheçam para que tenham condição de discernir os ensinos do diabo, aqueles ensinos que às vezes são sutis, né? Não parece que é do diabo, mas é do diabo. Lembra dos primeiros seres humanos na face da terra? Nossos pais. Eles entraram naquela conversa com o diabo e foram sutilmente levados a se tornar o que eu penso que foram os primeiros satanistas do mundo. Primeiros satanistas, porque eles entraram na conversa do diabo, querer ser igual a Deus. Isso é um satanista, o que ele tem de uma característica básica é querer ser igual a Deus ou semelhante a Deus. E eles foram convencidos por Satanás, se comessem, seriam iguais a Deus. Graças a Deus, logo Deus falou com eles, houve a redenção, houve a reconciliação, eles foram redimidos, resgatados, e eles não continuaram naquele caminho de Satanás, mas eles voltaram a servir a Deus, e através do sacrifício, eles aprenderam como cultuar a Deus, então eles aprenderam a conhecer a Deus. Eles não tinham conhecido Deus perfeitamente ainda, mas com a obra salvadora que Deus fez através daquele símbolo, né? Que Deus matou um animal para cobrir a nudez deles com a pele, e isso tipificou o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo há 2000 anos atrás, para a nossa redenção também, para a nossa salvação. Então, assim como Adão e Eva tiveram aquela sugestão e gostaram da sugestão no início, de querer ser igual a Deus, ou ser semelhante a Deus, muitos hoje continuam com essa ideia e gostam dessa ideia de ser semelhante a Deus, ser igual a Deus, e querem viver assim, com autonomia e independência, como se fosse possível. Na verdade não é. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Karl Marx, e eu estava lendo um artigo, foi publicado alguns anos atrás, em que mostra que Marx era um satanista praticante. Nós pensamos geralmente que ele era um ateu, mas ele não era um ateu. Um ateu é uma pessoa que não acredita em Deus, ele nega a existência de Deus. Um satanista não. Um satanista crê na existência de Deus, crê na existência do diabo, sabe que existe céu e inferno. Um satanista sabe que vai para o inferno, ele tem convicção, ele tem consciência disso. Há poucos dias, não sei se os irmãos viram, os satanistas na televisão falando abertamente sobre o seu trabalho ritual nessa área de satanismo. Não é uma coisa que a gente fala comumente nas igrejas, mas
hoje nós precisamos atentar um pouquinho para, por exemplo, o que aconteceu com Marx. Marx era um cristão no começo, ele era um jovem cristão, ele era um crente, ele chegou ao ponto de fazer a confissão a Jesus Cristo. Ele tinha o seu livre-arbítrio e ele escolheu servir a Satanás. Então eu fico pensando, aquele Karl Marx, ele cresceu numa família cristã. E eu penso nos nossos jovens, quantos nossos jovens cresceram no nosso meio? Mas depois que ingressaram na faculdade, na universidade, eles se revoltaram contra Deus. Eles se tornaram pessoas que, como Marx, se tornaram satanistas. Alguns conscientes, outros não conscientes, mas pelo fato de adotarem as práticas deste modo, daqueles que estão contra Deus, estão na mesma classificação. Por exemplo, quando ele era jovem, Marx escreveu, quando ele ainda era um crente, se podemos dizer assim, um cristão, a união com Cristo poderia dar uma elevação interior, conforto na dor, confiança serena e um coração suscetível ao amor humano, a tudo que é nobre e grande, não por causa da ambição e da glória, mas somente por causa de Cristo. Foram palavras dele na sua juventude. Mas após o curso superior, ele fez uma escolha vitalícia por Satanás. E ele sabia que iria rumo ao inferno. E um dos seus poemas, sabendo que iria para o inferno, foi escrito assim: assim perdi o paraíso, eu sei muito bem, minha alma, uma vez fiel a Deus, é escolhido para o inferno. Alguém poderia me perguntar, mas pastor, então o crente pode perder a salvação? Então eu não sei se Karl Marx era um crente ou apenas um cristão nominal. Mas o fato é que ele foi cristão, a história registrou isso. E ele registrou poemas onde ele falava sobre o conhecimento de Cristo. Mas chegou um momento que ele se tornou anticristo e começou a se tornar alguém determinadamente opositor a Cristo, sabendo que tinha o seu rumo para o inferno. O reverendo Wurmbrand, falando sobre a história de Marx, diz que ele tinha um grande ódio pela humanidade. Uma das características de um satanista, de alguém que é contra Deus, é ter ódio das pessoas. Ódio. Agora, veja bem, irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade em que pessoas que têm ódio de Deus ficam nos acusando de ter ódio. Preste atenção como essas pessoas satanistas trabalham. Elas trabalham acusando os outros daquilo que elas são. Elas apontam para os outros, mentindo que estão fazendo aquilo que elas fazem. Cuidado com as artimanhas dessas pessoas que trabalham com mentira. Ter ódio da humanidade é uma característica satânica. Quando o diabo, condenado ao inferno, começou a trabalhar para destruir a obra de Deus no mundo, ele começou com Adão e Eva. E ele nunca parou. O ódio do diabo é contra a humanidade, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lúcifer, que era o anjo antes de se tornar Satanás, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que essa inveja dele, esse ódio dele, tem a ver porque nós seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme diz lá em Gênesis capítulo 1. Então ele lança todo o seu ódio em trabalho contra a humanidade, para destruir a humanidade. E Marx teve essas duas características: ódio contra a humanidade, e desejar destruir a humanidade, e se tornar Deus ou semelhante a Deus. Essas duas características básicas fazem um satanista. Há outras coisas interessantes nesse artigo, em que o reverendo Wurmbrand diz e afirma, estudando mais de 20 maiores comunistas do século, de que realmente, por praticar aspectos satanistas, eles adoravam satanistas, eles eram possuídos por demônios. Então,
é uma coisa que a gente também precisa preocupar quando a gente trabalha num país como o nosso, que está em pleno período de campanha eleitoral. Porque não é só política em jogo, há também um trabalho de aspecto satânico envolvendo políticos, envolvendo partidos. E nós não podemos ouvir ou dar voto para aqueles que são satanistas. Então guarde isso. Isso é uma coisa importante. Um cristão não pode compactuar com quem é um satanista. O satanista, ele quer ser Deus, ele quer ser adorado com Deus, ele quer ser semelhante a Deus. Mas ele tem um ódio pela humanidade. E se ele chegar ao poder, ele vai mostrar esse ódio com a morte. Meu avô saiu da Rússia fugindo da morte, porque o comunismo tomou a Rússia, que era branca, e milhões morreram. Meu avô teve a bênção de Deus de conseguir escapar da Rússia e vir para o Brasil com meu tio-avô e minha tia-avó. Muitos dos nossos brasileiros são descendentes, como eu, neto, de imigrantes aqui, de italiano, espanhol e os irmãos de vários outros que vinham da Europa fugindo da guerra, do comunismo, porque o comunismo tem um ódio contra a humanidade. E ele destrói a humanidade. Basta conhecer a história verdadeira da humanidade. Quem conhece a história verdadeira da humanidade sabe perfeitamente disso. Isto é satanismo. Então, quando estamos falando aqui sobre satanismo, estamos falando de pessoas que têm um pacto de mal, de ódio contra a criação de Deus, que especialmente o povo de Israel, os crentes e os cristãos no mundo. São os primeiros a serem perseguidos e mortos. O reverendo Ambren explica o que teria causado essa mudança na vida de Marx. Ele foi aluno de Hegel, famoso filósofo. E então, na universidade, ele assimilou os ensinamentos de Hegel. E por isso ele começou a ter ódio de Deus e a fazer uma opção consciente pelo inferno. O reverendo Ambert, ele fala que o cristianismo na Alemanha era satirizado antes de Hegel. Mas Hegel foi o primeiro a satirizar o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, quando você vê aqui no Brasil, pessoas entrando na igreja, pegando, não que somos favoráveis à idolatria, mas pegando objetos de culto no Brasil, porque nós batistas cremos na liberdade de escolha de crença e de fé. Nós respeitamos todas as crenças. Nós batistas somos os pioneiros na luta pela liberdade religiosa de culto. Nós não forçamos ninguém a aceitar Jesus Cristo, mas apontamos o caminho. Mas temos visto aqui no Brasil pessoas usarem os objetos de culto da Igreja Católica, por exemplo, profanando esses objetos. Isso é satanismo, mesmo que nós não concordemos com a idolatria. Mas o que estão fazendo é satanismo. Estão satirizando o próprio Senhor Jesus no símbolo daquele culto. Mas já entraram em igrejas evangélicas no Brasil e picharam, escreveram e fizeram profanação. Estão satirizando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Marx se alimentou dessas ideias e ele estabeleceu uma doutrina satânica para ele mesmo. E o que ele projetou para o mundo, que nós conhecemos como Marx ateu, é apenas uma fachada. Porque eles sabem que a melhor maneira de destruir uma sociedade é negar a existência de Deus. Fazer com que as pessoas desacreditem em Deus. E o Estado se torna Deus. Então, isso é uma forma que foi implantada em alguns países no mundo, e isto é satanismo. Se alguém tiver interesse no artigo, me fale, eu posso compartilhar. O artigo na íntegra está disponível na internet. Então, até aqui, duas características que Marx representa. Talvez você não tinha conhecimento do que é ser um satanista. Desejar destruir a humanidade.
desejar, por causa de ódio, destruir um povo. Sejam judeus, sejam os crentes, sejam os cristãos, sejam outros grupos da sociedade. E a segunda, se tornar Deus ou querer ser semelhante a Deus. Eu falo isso porque o trabalho que está acontecendo em nossa sociedade é um trabalho que está procurando destruir as famílias. É a mesma coisa pensando na ideia de destruir a humanidade. Se você destrói, se um grupo destrói, se um partido político destrói, se um grupo destrói as famílias de uma nação, ela destrói a humanidade. Naquele lugar, aquela sociedade é destruída. Por isso, domingo passado, preguei enfaticamente sobre a falta de conhecimento traz a destruição, traz a ruína, como falou o profeta Oséias no capítulo 4. Daí a importância de conhecer a Deus, conhecer a Cristo e conhecer a palavra. Há um grupo de televisão aqui no Brasil que depois que eu conheci a história daquela família, eu entendi por que aquela família focou a destruição da família no Brasil através das novelas, dos seriados e da sua programação. Os filhos ficaram com raiva porque o seu pai tinha uma amante e traía a mãe, e por causa do ódio, a raiva contra o pai, aqueles filhos se voltaram contra a família no Brasil. E eles fizeram muito ao longo dessas décadas para destruir a moral da família, para destruir as famílias no Brasil. Eu conheço também um filho de um pastor batista, que se tornou pastor, e ele tem seguido um pouco a cartilha da esquerda. E eu penso que o trauma que ele tem, porque o pai também traiu a mãe e teve uma amante, fez com que ele se voltasse para a esquerda. Geralmente, quando nós estudamos essas pessoas como Marx, e há sempre uma influência satânica para fazer mudar a mente e mudar o caminho que estava trilhando. Uma vez crente, ou pelo menos cristão, passa agora a um desvio perigoso e que pode levar para o inferno. O pastor Franklin Ferreira escreveu durante aquele episódio do Colégio Batista de Minas Gerais, porque colocou aquele vídeo, menino é menino, menina é menina, e o Ministério Público chamou, intimou, e etc. Os irmãos conhecem o caso, e nós temos a Constituição a nosso favor, podemos falar, porque a Bíblia diz que menino é menino, menina é menina, a ideologia vem do satanismo, a ideologia de gênero vem do satanismo. Então nós podemos ainda falar no Brasil, porque ainda temos uma Constituição que nos defende. Mas o pastor Frank, naquela época, lembrou bem que muitos cristãos, agora preste atenção, chamados progressistas, estão apoiando ideias que vêm do lado de lá, que vêm do campo do Satanás, né? São ideias satanistas. E ele chamou isso de verdadeiros cavalos de Troia na igreja cristã. Ou seja, nós temos em nossas igrejas no Brasil, pessoas que estão dentro da igreja como um cavalo de Troia. São traidores. Ou como alguém falou outro dia, infiltrados. E eles estão tentando manipular a mente dos jovens, dos adolescentes, das pessoas, para aderirem a essas ideias chamadas progressistas. Então, esse ponto que eu queria continuar do domingo passado. Porque é impossível um crente aceitar a cosmovisão socialista. Ela é anticristã na sua essência. Se não vejamos, por exemplo, os slides estão aí, se eu puder rodar agora, irmão Elana, conforme for apontar rapidamente. E olha, antes disso, lembrando dessa frase aqui, enquanto os irmãos estão olhando essa frase aqui, quero dizer mais uma coisa importante. O que importa não é o que você deseja. Eu falo para mim mesmo, Walter, o que importa não é o que você deseja. Nós temos muitos desejos nesse mundo, mas isso não é importante. O que importa é a vontade soberana de Deus. O crente sabe disso. E o crente precisa ter isso em mente. Hoje me veio à memória um hino. Se alguém conhece, canta comigo. É assim, só uma frase. Senhor, o meu desejo é servir-te em meu viver. Tu tens
tens a minha vida, faze-me conforme o teu querer. Eu tentei procurar na internet e não achei, não tem essa letra disponível, mas o Espírito Santo me trouxe na memória. Eu estava pensando sobre essa questão do desejo, de como as pessoas têm um desejo errado, e elas estão entrando neste campo perigoso aí do desejo. Aí eu encontrei, somente paralelo a isso, do grupo Prisma Brasil, aquele hino muito conhecido que diz: toma o meu coração e toda a minha vida, eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Então esse é o desejo do crente, honrar o Senhor, fazer as coisas que agradam ao Senhor. Então isso que é importante. Outra coisa, o que importa não é o que você acredita, além de desejo, não é o que você acredita, mas saiba que a maior parte das pessoas do mundo estão andando pelo seu desejo e pelo que acredita, e não pela vontade de Deus e pelas Escrituras. Então, o que é importante é o que as Escrituras ensinam. Pois bem, João capítulo 17, Jesus na oração, fazendo a oração intercessória, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que enviaste. E ele me diz no verso 8, eu transmiti as palavras que tu me deste e eles as acolheram. O que importa são as Escrituras. Jesus veio para nos trazer as palavras de Deus. E o crente fiel, o crente verdadeiro, ele acolhe as palavras de Deus. Quando ele ouvir uma heresia, quando ele ouvir sobre uma ideologia, quando ele ouvir sobre uma sugestão de Satanás, que é uma coisa satânica mesmo, ele não embarca nisso. Ele não aceita isso. Porque ele já acolheu as Escrituras, já acolheu as palavras de Jesus, é isso que importa. E por isso que o seu desejo, o meu desejo, é voltado a fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus orou também por nós, e no verso 20 ele diz, eu rogo não só por esses, mas por também aqueles que hão de crer em mim. Então ele estava orando por mim, estava orando por você, então nós somos abençoados por causa da oração de Jesus. Mas vejamos então, rapidamente, as 11 crenças de um cristão progressista. O cristão progressista é um desvio de um cristão. É uma heresia, são heresias que são adotadas dentro do cristianismo. Quando você escutar falar de progressista, igreja progressista, cristão progressista, está embarcando nessas heresias, nesses desvios, que realmente são, todos eles, contrários às palavras de Jesus. A crença de um cristão progressista começa com uma heresia terrível. A primeira crença que um cristão progressista tem é da imanência de Deus e panteísmo pleno. Ele olha para uma árvorezinha e fala, ó minha irmã, Deus está em mim e está dentro de você. Essa é uma ideia. E muita gente está difundindo essa ideia no mundo. O panteísmo. Que Deus está em tudo. Chegaram ao ponto de proibir algumas coisas com animais, né? Não se pode fazer mais experimento com animais, e estão proibindo experimentos com animais até para a nossa própria saúde. Então, sempre que um remédio é desenvolvido, ele tem que ser experimentado no ser vivo. Então, por que fazer o ser humano de cobaia? Você tem algum animal que pode servir para aquele experimento, que vai beneficiar a humanidade. Os homens foram feitos à imagem de Deus, os animais não. Mas estão colocando os animais no mesmo patamar de divindade, por causa da ideia de panteísmo. A ideia da imanência de Deus é bíblica. Nós lemos em Jeremias, quando Deus fala através de Jeremias, esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não possa ver. Ele fala, eu encho os céus e a terra. Então a imanência de Deus, a presença de Deus está em todo lugar. Alguém fala, mas Deus está no inferno? Se ele quiser, ele pode estar no inferno. Segundo Pedro, Jesus teria descido lá para proclamar a sua vitória, enquanto estava entre a morte e a ressurreição. Paulo também falando aos filósofos lá em Atenas, ele fala da imanência de Deus, ele fala, nele nós vivemos, nos movemos, nos existimos. Está falando da imanência de Deus, mas panteísmo, isso é uma ideia satânica. Panteísmo é uma ideia de Satã, e é para levar as pessoas para longe de Deus. Deus, como Criador, diz que quando nós recebemos e obedecemos a Jesus, nós somos feitos filhos de Deus.
João capítulo 1, versículo 12. Somente os que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. A segunda crença que o cristão progressista começa a adotar é da importância da moralidade. Não a salvação não, mas a moralidade. Então começa a focar a moralidade. Amar o próximo, mas se amar o próximo é fingido. Enquanto puder receber algum benefício, é um amor egoísta, na verdade, que busca o seu bem-estar. Mas a salvação não é importante para um progressista. Ele trabalha moralidade. Ele despreza a única salvação e o plano redentor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. A terceira crença de um cristão progressista, e você precisa avaliar se está embarcando nessa ideia progressista, é a crença de que a união homoafetiva é a nova e perfeita redefinição de família. Aqui eu acho uma das coisas mais terríveis que está acontecendo na sociedade. Estão inculcando na mente de jovens e crianças sobre união homoafetiva como redefinição de família. Procuraram trabalhar a ideia de que pai, mãe e filhos está ultrapassada e estão desestruturando o que é chamado família cristã ou família tradicional. Isso é o desprezo pela criação de Deus. Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou e disse: multiplicai-vos, frutificai-vos. Somente uma família criada por Deus pode frutificar, porque é um homem e uma mulher. 2 homens não podem multiplicar, 2 mulheres não podem multiplicar. Mas uma família criada por Deus, abençoada por Deus, um homem e uma mulher pode multiplicar. A quarta crença é de que as drogas devem ser liberadas. É a liberação das drogas. Eu tenho familiares aqui, irmãos que têm familiares envolvidos com drogas. Quem tem alguém na família sabe o que é isso, como isso é terrível. Eu fui pastor de uma irmã, numa igreja, em que o filho dela, o neto dela matou a filha, quer dizer, matou a mãe, né? O neto matou a mãe, a filha era filha dessa minha irmã, na igreja. Matou ela e queimou ela por causa de droga, porque ele queria dinheiro para comprar droga. Ele ameaçou a avó que tinha que ir lá no presídio levar as coisas para ele, porque senão ele ia mandar alguém fazer alguma coisa contra ela. Quem sabe o efeito das drogas na vida de um jovem, de um homem, de uma mulher, sabe quão terrível é. Isso é uma ideia satânica. Liberação de drogas é satanismo, não é uma coisa cristã. Nós oramos, nós lutamos para recuperar um drogado, um viciado. Pastor Cláudio Bernini esteve aqui recentemente, e lá na igreja dele ele tem um trabalho para libertação de drogados. Eles têm uma clínica. A igreja criou, e eles têm recuperado, eu lembro, ele contou aqui testemunhos nessa direção. Então nós oramos, nós trabalhamos, nós sabemos como é difícil recuperar alguém. No hino que cantamos de missões nacionais aparece Cracolândia, Cristolândia, né? Cristolândia, recuperando pessoas da Cracolândia. Como é difícil. Mas um cristão progressista acaba aceitando a ideia de que precisa liberar drogas e entra nas mentiras daqueles que defendem isso. A quinta coisa, a crença de que Israel é um mal. Um cristão progressista começa a achar que Israel é um mal, é um estado terrorista. Que Hamas não é terrorista. Terrorista é Israel. Ele aceita as mentiras que são inculcadas na sua mente e acaba acreditando nessa crença progressista, desconhecendo o plano de Deus para Israel. Israel está no plano de Deus. A conversão de Israel está no plano de Deus. Nos dias da vinda de Jesus Cristo, Israel se converterá, se voltará para o seu Senhor. E o plano será completado. E a igreja será arrebatada deste mundo. E tanto Israel, o povo judeu, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, como nós crentes, chamados cristãos, o novo Israel de Deus, no Novo Testamento, todos estaremos com Deus, o povo de Deus reunido na eternidade. A sexta crença é a defesa do aborto. A crença de que o aborto é uma escolha pessoal. Meu corpo, minhas regras. Eu sei que os irmãos conhecem bastante esse assunto, não preciso detalhar, mas eu queria exemplificar com algumas coisas. Ele entra na proibição do 5º mandamento, de não matarás. Aborto é um assassinato. E eu estava vendo a história de um professor numa faculdade de medicina, contando essa história, dizendo aos alunos a seguinte situação.
Baseados nas circunstâncias que vou enumerar, que conselho dariam vocês a certa senhora grávida do 5º filho? O marido sofre de sífilis e ela de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego. O segundo morreu. O terceiro nasceu surdo. O quarto é tuberculoso. E ela está pensando seriamente em abortar a 5ª gravidez. Que caminho aconselharia tomar? Com base nesses fatos, a maioria dos alunos concordou em que o aborto seria a melhor alternativa. O professor então disse aos alunos: os que disseram sim à ideia do aborto, saibam que acabaram de matar o grande compositor Ludwig van Beethoven. Grandes, conhecido no mundo inteiro até hoje. Alguns dizem que essa história não é verídica. Eu creio que sim, eu já escutei ela de outros ângulos. Mas há muitas histórias verídicas recentes também. Por exemplo, lá na Espanha, o jornal espanhol ABC conta a história de Inácio, que antes de nascer os médicos detectaram que ele não tinha parede abdominal. E o fígado, o intestino, o estômago estavam expostos. E aconselharam a mãe a abortar. Mas ela não aceitou. Aquele menino, à época desse artigo, que foi em 2014, já tinha 10 anos. Ele tocava violoncelo e gostava de nadar. Quando ele nasceu, os médicos conseguiram fazer alguma coisa artificial e o menino cresceu e sobreviveu. Quem lembra do Chaves ou Chapolin? Né? Roberto Bolanos. Os médicos estavam recomendando que abortasse a criança e a mãe respondeu: de maneira alguma, jamais farei isso. E porque ela não quis o aborto, nós conhecemos o Chaves, o Chapolin, um dos grandes criadores de peças teatrais, de um bom humor, sem nenhuma conotação feia, suja e nojenta, não, mas era um humor limpo. Ou o Cristiano Ronaldo, vai ler sobre a história do Cristiano Ronaldo, o camisa 7 do Real Madrid. A mãe dele pensava seriamente em aborto, e graças a Deus ela foi convencida pelo médico a não fazer, e nós conhecemos esse brilhante jogador português, o maior jogador português de todos os tempos. Ou o nosso Thiago Silva, aqui brasileiro, que é o caçula da dona Ângela, considerado um dos melhores zagueiros do mundo, também tem uma história de aborto e que não foi efetivado. Então isso só algumas ilustrações para mostrar, nós realmente não concordamos com o aborto, nem com essa formulação aí, é melhor do que nascer com uma deformação congênita. Enfim, são apenas coisas satânicas que são induzidas os homens, as mulheres a praticar, quando na verdade o alvo é ódio contra a humanidade. Matar uma criança indefesa é ódio contra a humanidade, é destruir uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Veja, irmãos, isso é satanismo, percebe? Isso é satanismo, a ideia original do diabo, destruir a humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. A sétima, não sei se irmãos têm tempo, paciência para continuar ouvindo. A sétima, vou abreviar para chegar pelo menos a essa série, é a divisão marxista da sociedade. Lembra de Marx? Marx teve um plano. Na verdade, ele não foi o arquiteto do plano. Ele foi o porta-voz do plano. Ele não tinha aquela sabedoria toda, aquelas ideias todas, mas ele era a pessoa ideal para falar para o mundo a respeito das ideias comunistas, e ficaram conhecidas como marxistas. E foi tentado isso implantar em muitos países do mundo, e nós sabemos que em nenhum lugar funcionou essa ideia de divisão da sociedade, que sempre aponta a vítima, o oprimido, e o grupo que é o opressor. E lembra, Jesus falou que os pobres sempre existirão na terra. Isso é uma coisa que não existe como solucionar. Jesus falou por causa daquela mulher que usou um unguento, aquele unguento de grande preço. Mateus capítulo 26, ele falou: não, deixem ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Ela está fazendo um grande benefício. Ela está fazendo uma coisa boa, ungindo o meu corpo. Agora os pobres, vocês sempre terão os pobres. Não é uma coisa que nunca isso terá solução. Existe em toda a sociedade. A outra crença é a crença de que a identidade de gênero é uma política necessária e imperativa. Isso é satânico. Essa é uma das coisas mais satânicas que estão sendo introduzidas, e há cristãos progressistas aceitando essa ideia. Por
Por isso o cristão progressista não é um cristão genuíno. É um cristão que está assimilando heresia e ele está se tornando um satanista sem perceber ou percebendo que ele está se tornando um satanista. Porque isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é o homem e a mulher, marido e esposa, vivendo o amor, a delícia, a alegria de um relacionamento criado e abençoado por Deus em seu viver familiar. A nona crença é de que a raça humana de cor branca é responsável pela opressão social. Então, eles trabalham muito essa ideia satânica também, fazendo com que a sociedade tenha briga entre si, entre brancos e negros. O Brasil nunca teve isso, mas estão tentando fazer isso, uma divisão entre nós de raças. E o Brasil, por ser um país aberto para todas as pessoas, nós somos chamados um povo gentil, um povo acolhedor. Nós não podemos permitir que essa divisão aconteça entre nós por causa da cor branca, ou cor da pele negra, a raça negra. Eu lembro de um primo que ele falava assim, quando alguém chegou para ele: tio, eu estou namorando, mas ele é de cor. Aí ele era brincalhão, né? Ele morreu novo, foi para o céu, era crente. E ele fala assim: de cor? É? Qual cor? Né? Porque tem muitas cores. Deus criou o ser humano com muitas cores. Realmente as cores que Deus usou para criar são maravilhosas, né? A gente olha aqui, né? Cidinha rosa. Tem o branco aqui, tem o amarelo, né? Tem o vermelho, né? E nós temos todas as cores aqui. É lindo o que Deus faz. É lindo o que Deus fez. É maravilhoso. Nós não podemos permitir brigas entre nós, divisão entre nós. Nós devemos ser um povo unido. Mas a ideia satanista é denominar algum grupo de diabo. Esses diabos, eles são anticristo. Então eles começam a dizer que raça branca é anticristo. Que mentira! Mas quem está fazendo isso, essas acusações, é anticristo. Ele está indo contra a obra de Cristo. Então percebe como as pessoas trabalham, elas estão fazendo acusações daquilo que elas são, aos que não são. E nós temos que ter percepção disso, para não sermos iludidos e enganados. A outra crença é a crença 10, né? A satanização dos opressores. E a imposição dos indivíduos. Então eles dizem que então essas classes dominadoras por muito tempo, né, oprimiram, agora elas têm que pagar, Então isso é uma coisa também de uma ideia satanista que vai tentar criar uma opressão entre as classes, denominando isso uma opressão histórica. E isso vai, no final, culminar, na verdade, com grande luta de classe. E isso pode dar guerra civil. Isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é uma coisa satanista. Deus trabalha amor, Deus trabalha união, Deus trabalha diferente. E a última crença de um cristão progressista, veja lá se você não tem adotado alguma dessas coisas, é a crença de que o Estado controlador, sob o domínio do partido, pode moldar e controlar a sociedade civil, levando ao milênio secularizado. Essa é, de fato, a realidade que acontecerá no tempo do anticristo. O anticristo conseguirá fazer isso no universo. Está um pouco obscuro se vai conseguir unir a China, o Oriente, porque o Oriente é uma outra potência, mas o Ocidente conseguirá unir. E aí dá aquela ideia da guerra de Armagedon, que vem do norte, que seria a China, e os países lá do Oriente, para fazer guerra no que seria a última guerra mundial. Mas a ideia anticristã, de que o Estado é Deus. Por isso, esses que são satanistas, eles lutam contra a igreja. Eles acusam a igreja de ser anticristã, acusam a igreja de ser responsável por opressão, assim como chama Israel de um Estado terrorista, chama a igreja, estão vendo aqui na América Latina, igrejas sendo invadidas, palavras de ordem, chamando de terroristas e de coisas semelhantes, porque essa ideia satânica é de tentar acusar, inclusive, a igreja, para tomar o poder e o Estado ser Deus, o Estado ser esse ser que irá converter todos
em promessa de comida, bebida, segurança, saúde, educação, mas que tem que adorar o Estado. Não pode adorar Deus. Não pode ter igreja, não pode ter padre, não pode ter pastor, tem que adorar o Estado. Então isso será, o anticristo usará exatamente esta crença que está sendo difundida aí na sociedade. Então, esqueci de falar, esses quadros, eles são do aplicativo PictoBíblia. Eu gostei, porque eles fizeram uma ilustração, e bem resumidamente, dessas ideias, como mostram que estão indo contra o Criador e adotando realmente uma cartilha que é anticristã, é anti-Deus, anticristã e anti-escritura. Se alguém tem curiosidade, comece a ler mais sobre isso, procure mais informação. Outra coisa é que temos que falar aqui, nenhum cristão pode ser a favor daquilo que a Bíblia é contra. Então, se você é cristão, se você é crente, você não pode ir contra o que a Bíblia diz. Se você vai, não, mas a Bíblia está ultrapassada, eu sou um cristão progressista. Então, saiba que você está entrando num caminho do satanismo. Você está querendo ser Deus, você está querendo viver segundo a sua vontade, o seu desejo, não segundo as Escrituras. Jesus veio e nos trouxe as Escrituras. Os apóstolos acolheram as Escrituras. Nós até hoje, crentes batistas, somos assim, crentes que é a favor da Bíblia, do ensino da Bíblia, da compreensão da Bíblia como única regra de fé e prática. E é ela que deve nortear os nossos pensamentos, deve guiar os nossos desejos, deve dirigir a nossa oração. E a oração modelo de Jesus é bem simples, e ela é bem prática. Entre outras coisas, nós oramos, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, o meu desejo é controlado pela vontade de Deus. Quando eu oro, venha o teu reino, ó Deus. Santifica o teu nome na minha vida. Que a tua vontade seja feita na minha vida. Então, depois nós oramos por outras coisas, pelas nossas necessidades na família, pelo pão de cada dia, por livramento, por cuidado, por amor, por tudo que nós necessitamos, não é? Então, precisamos olhar tudo ao nosso redor e pensar, o que eu estou fazendo é a favor da Bíblia ou contra a Bíblia? Isso que eu estou ouvindo é a favor da palavra de Deus ou é contra a palavra de Deus? Se for contra, lembre-se disso, isso é um satanismo. Isso é uma ideia satânica que está entrando e você não pode assimilar. Se você assimilar, poderá ocorrer o que aconteceu com Marx. Ele era crente, ou era cristão, mas depois ele tinha uma condenação vitalícia para o inferno, e ele tinha consciência disso. E com a sua condenação, ele queria condenar todo mundo ao seu redor, e trabalhou para destruir a humanidade. Infelizmente, o mundo sofre até hoje por causa das ideias que ele ajudou a propagar. Mas Deus, graças a Deus, né? Deus, nosso Pai, nosso Deus, Ele nos dá a palavra, e a palavra nos alerta, a palavra nos aconselha, a palavra nos santifica, como diz Jesus na oração, João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com a palavra de Jesus nós somos santificados. Sem a palavra de Jesus, podemos satirizar de Jesus. Começar a fazer coisas que são contra Jesus. E isso não é uma coisa cristã. Que Deus nos livre de todo esse movimento, de todo esse trabalho que está acontecendo no mundo, está acontecendo aqui no Brasil, para que, com esse conhecimento que temos de Deus, com o conhecimento de Cristo, com o conhecimento da palavra, nós estejamos ajudando as nossas crianças a crescer, e quando se tornarem jovens e irem para a universidade, não serem convencidos por um professor, por uma professora, com as suas ideias satânicas. Pense nisso, você que é pai. Pense nisso, você que é mãe. Você pode estar trazendo seus filhos para a igreja dominicalmente, mas quando eles crescerem, há o risco deles irem para uma universidade. E como Marx foi lá instruído, doutrinado por um satanista, ele se tornou satanista. Lembra da poesia que ele escreveu quando era jovem? Uma poesia muito linda e cristã. Mas depois ele fala da sua ideia de inferno e da sua condenação. Ore pelos seus filhos. Ensine seus filhos com a palavra. A palavra santifica. Lembre que a palavra precisa santificar primeiro você, pai, você, mãe, para que o filho possa ver em você o poder da palavra. E a palavra também ter poder na sua vida. Eu não conheço a história de toda a família de Marx,
Tenho interesse em conhecer. Se alguém conhece alguns detalhes, me conta depois. Mas não sei se o exemplo dos pais contribuíram ou prejudicaram Marx na sua formação, especialmente quando entrou na graduação. Pense nisso. Ore, peça a Deus ajuda para que os seus filhos possam trilhar o caminho do Senhor e jamais se desviar. Eu sei que a pressão é muito grande. Minha graduação não foi numa universidade secular, foi num seminário, mas eu fiz pós-graduação no ambiente secular, numa instituição secular em Cuiabá, quando fiz uma pós-graduação. Eu sei que a pressão é grande. A pressão, inclusive, envolve, às vezes, ameaça de nota e prejudicar você. Eu sei de pessoas que foram prejudicadas por causa da sua fé cristã e não conseguiram alcançar um ideal melhor, porque foram perseguidos por causa tão somente da sua fé e suas convicções. Mas nós precisamos ensinar nossos filhos, vale a pena, como Moisés, escolher sofrer um pouco neste mundo, com o povo de Deus, do que gozar neste mundo o pecado e as consequências do pecado, como Marx acabou gozando até o final da sua vida. Saibamos que Deus pode nos dar sabedoria, inteligência, capacidade, habilidade para instruir os filhos, ajudar a instruir os netos, e aqui na igreja, nesse trabalho com embaixadores, com mensageiros do rei, e tudo que a gente pode fazer para alcançar crianças e jovens, nós teremos habilidade do Senhor, teremos capacidade do Senhor para fazer isso. Ele poderá fazer uma grande obra, assim como é possível libertar alguém que está nas drogas, é possível libertar alguém que foi iniciado ao satanismo, mas que pode ter a sua regeneração. Ele não entendeu nada, e ele ainda não blasfemou contra o Espírito Santo. E eu creio que a coisa que a gente precisa olhar é que Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então é possível resgatar muitas dessas pessoas, desses jovens, nossos familiares, nossos amigos, se nós tivermos inteligência, sabedoria para falar com eles a respeito do que está acontecendo no mundo, e qual é o plano de Deus neste mundo, e como é possível fazer parte do plano de Deus nesse mundo, e não no plano do inimigo, que tem o castigo e a condenação eterna. Oremos. Pai querido, somente o Senhor pode nos ajudar, Senhor, diante de um mundo tão corrompido e perverso, diante de tanta, ó Deus, pressão cultural, e nós somos, ó Deus, bombardeados, porque como Igreja de Jesus, temos sido grandemente afetados por toda esta pressão global, cultural, e que quer, ó Deus, manipular a sociedade, levar a sociedade. E nós sabemos que não poderemos evitar que um dia isso irá acontecer, que é o governo do anticristo aqui no mundo. Mas enquanto isso não acontece, Pai, nós pedimos, eu peço, sabedoria e graça e misericórdia, como Igreja de Jesus, para ajudar pessoas a compreender que a palavra de Jesus é fiel e verdadeira, que a palavra de Jesus é a única que tem o poder de santificar, de trazer vida ao nosso coração perdido neste mundo, a nossa mente influenciada por tanta cultura deste mundo, nos dar graça, força e poder para suportar a pressão até de um professor que persegue e que oprime e tenta, com suas palavras e seus argumentos, envergonhar ou tornar um crente um discípulo seu, de uma ideia que é antibíblica, que é anticristo, que é antideus. Ó Pai, só o Senhor, só a Tua palavra tem esse poder, e eu vivi, eu experimentei isso durante a minha vida. Eu peço que os meus irmãos aqui, minhas irmãs aqui, experimentem isso também, o poder da sua palavra, Pai. De não dar ouvidos às mentiras do diabo, e não se deixar seduzir
não entregar os seus desejos para a carne e para a satisfação deste mundo, mas sim orar sem cessar, pedindo que a vontade do Senhor, que é soberana, seja feita e seja realizada na sua vida, na nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, continua protegendo a igreja, continua abençoando a igreja. Nós cantamos, nós cremos que ninguém pode livrar como o Senhor. Só o Senhor pode livrar. E mesmo em meio à tribulação, nós temos a promessa de que o Senhor está conosco para nos dar livramento e nos dar, ó Deus, proteção. Em nome de Jesus, Pai, ajuda nossas crianças, defende dos ataques, das investidas do diabo, protege, ó Pai, quando estão fora do alcance do cuidado do pai, da mãe, talvez numa creche, talvez, ó Deus, em outro ambiente. Guarda e protege nossas crianças maiores, juniores, jovens, das tentações, das seduções deste mundo. Deus, ao contrário, usa com poder todos eles e nós, homens e mulheres dessa igreja, para viver a vida cristã atuante, impactante, com o poder do Evangelho de Jesus Cristo, para ajudar pessoas a conhecerem a verdade, e quando conhecem a verdade os liberta, seja das drogas, seja das prisões infernais, da cultura e de todas as coisas desse vício, das paixões deste mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa nossos irmãos que estão em tratamento médico, abençoa o irmão Maurício, que ele consiga, ó Deus, progredir, chegar ao ponto de continuar o tratamento em casa, no conforto da família. Deus, abençoa. Abençoa a irmã Usana se recuperando da cirurgia, logo ela também esteja sentindo restabelecida. Irmã Lúcia também, que segue o seu tratamento, continua abençoando. Também, ó Pai, que a medicação ajude a dissolver a trombose, abençoe que ela encontre equilíbrio, saúde plena. Obrigado, Pai, pelo irmão Gilmar conosco hoje aqui, restabelecendo bem da cirurgia, continua abençoando esses dias ainda em que precisa de cuidados, até que se sinta plenamente restabelecido. Obrigado por tudo que o Senhor operou em sua vida, os milagres que o Senhor operou, a bondade que o Senhor manifestou na sua vida. Nós adoramos o Senhor hoje aqui no culto, com Ele aqui presente, por irmã Márcia, os familiares. Ó Pai, aceita nosso louvor, a nossa adoração. Reconhecemos a bondade do Senhor aqui. E que o Senhor continue conosco nessa semana, e nos livrando de todo perigo, todo mal. Que a bênção do Senhor seja com os homens, as mulheres dessa igreja. Derrama amor nos corações, no coração dos filhos, de toda a família. Ó Deus bendito. Que a bênção do Senhor, o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e a comunhão e o conforto do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus aqui, e o que está em todo lugar, agora e para sempre. Amém. Amém.